Olá, Alexandre, tudo bem? Tá mutado? Opa, e aí, pessoal, tudo bom? Tudo bem? Vou te colocar ao vivo aqui pra galera, peraí. Legal, pronto, está ao vivo com o pessoal. Bom, pessoal, retomando a nossa parte da tarde agora, vocês já estão vendo conosco aí o Alexandre Siviero Ramos. Perfeito, Alexandre, seja bem-vindo, um prazer tê-lo aqui na BREC. Você vai compartilhar alguma coisa, pessoal, em tela? Além da câmera? Tá, legal. Vou compartilhar a tela e depois, quando eu for mostrar coisa na webcam, eu dou um toque para vocês para a gente botar na telinha. Tá bom, fechado. Por enquanto você está em full screen na tela, é assim que você vai mexer com um pouco da parte de hardware, né? E vai precisar mostrar. Aí você só me avisa que eu jampeio as câmeras para você poder mostrar pro pessoal, tá bom? Tá ótimo. Perfeito. Vai ter, se você precisa transmitir som também na hora do compartilhamento, no lado esquerdo, você tem habilitar som do computador, tá? Se você for transmitir algo com som também. Ah, legal. Legal. Pessoal, enquanto o Alexandre se prepara aqui, desculpa, Alexandre, te interromper, enquanto ele se prepara, gostaria de lembrar a todos que o nosso CTF está acontecendo, tá, galera? Então, o nosso CTF está rolando, no canal do Discord também está rolando junto com o pessoal da Fireshell, o Adriano está a todo vapor com o pessoal lá. As demais lives também estão acontecendo em paralelo, então nós teremos uma próxima live em paralelo aí que também está acontecendo conforme o site às 16h30, tá? No segundo link, o link permanece com a sala está aberta, a live está aberta, mas não estamos tendo transmissão nesse momento. Teremos aí uma Turbo Talk de Burp, né, com o Max Soler às 16h30 também comentando com todos vocês. Perfeito? Vamos que vamos. Rafael, e vamos... Pode falar, Crash. Falar com o pessoal para habilitar a tradução automática para as palestras mais tarde, né? Porque a gente vai ter um pessoal de fora falando. Perfeito. Então, se você quiser habilitar aí, você pode habilitar a tradução automática da palestra que está funcionando bacana. Legal, bem lembrado o Crash também, pessoal. Nós estamos com tradução simultânea, né? Então, se você quiser ver as legendas em português, você que está assistindo a nossa live, né? Das talks que estão sendo feitas em inglês, basta você ativar, vai na engrenagem do seu lado direito, clica lá na legenda e você já tem a tradução simultânea também acontecendo para você. Alexandre, tudo pronto aí? Tudo pronto, cara. Então, vamos para cima então. O palco do BREC é seu, boa sorte. Vamos lá. Obrigado. Bom, boa tarde para todo mundo. Meu nome é Alexandre. O título da minha palestra é bem autoexplicativo. Eu vou falar sobre uma fechadura eletrônica e eu vou falar sobre um clipe de papel. E a minha ideia é mostrar para vocês os bypasses que tem nessa fechadura, como foi o processo para chegar nele e, mais legal que isso, e que eu acho muito importante, também foi mencionado na talk do Mente Binária, os erros. Tá? Então, começando. Tá. Quem sou eu? Eu sou jornalista de formação. Trabalhei com jornalismo só no meu estágio. Eu era aquele cara de marketing que falaram na talk anterior que ficava responsável por ficar postando coisa no WordPress da empresa. Não gostava. Depois de um tempo tomei vergonha na cara, percebi o quanto eu gostava de segurança e decidi estudar para migrar de área. Eu sou lockpicker. Foi o meu primeiro contato com a área de segurança. E lockpicking, para quem não conhece, é aquela arte de você abrir fechaduras sem usar uma chave. Isso teve muito a ver com o meu primeiro contato com a área e isso também vai ter uma certa relevância no estudo da parte mecânica dessa fechadura que a gente vai ver. Hoje eu trabalho como analista de segurança na ISH e os 50% GTA Vice City, 50% Agostinho Carrara, eu acho que está bem representado aqui. Beleza. Do que a gente vai falar? A gente vai falar da Smart Lock, que é uma fechadura eletrônica da Papais. A Papais é uma marca brasileira que é parte do grupo ASA Abloy, que é um grupo internacional bem antigo em questão de fabricação de fechaduras. E por que eu falo fechadura eletrônica? Porque apesar do nome Smart Lock, isso aqui não é uma fechadura Smart, tá? Isso significa que ela não tem conexão com a internet, ela não vai ter interface com o app, ela só é uma fechadura que tem um funcionamento eletrônico. Como a gente vai analisar isso?
Eu dividi a palestra em algumas etapas. Primeiro, a gente vai olhar a parte eletrônica em si, ou seja, os meios de autenticação eletrônica que você tem para abrir essa fechadura. Para isso, a gente vai mexer com a anatomia do NFC. NFC, se vocês não conhecem ainda, fiquem tranquilos, eu vou explicar o que é NFC e como ele funciona por cima. Vamos entrar no primeiro bypass, como a gente dá balão na autenticação NFC dessa fechadura e por que isso funciona. Vai ter uma demo também. Aí a gente vai começar a entrar numa parte que eu tenho mais familiaridade por causa do lockpicking e que eu particularmente acho uma das partes mais legais dessa palestra, que a gente vai começar a olhar a anatomia dessa fechadura, ou seja, vocês vão ver como ela é por dentro e como ela funciona mecanicamente, e isso vai ser o subsídio que eu usei para chegar nos bypasses mecânicos, ou seja, o bypass mecânico como eu dou balão nessa fechadura, como eu abro ela ignorando completamente a parte eletrônica e manipulando diretamente o sistema mecânico. Eu vou apontar algumas possíveis correções para os bypasses que eu encontrei. E, no fim, é a parte que eu acho mais interessante, que é a parte do mundo real. Por que eu coloco o mundo real? Porque eu quero trazer nessa palestra não só o que funciona como bypass e por que funciona, mas eu quero trazer para vocês como foi o meu processo de pesquisa e onde eu bati cabeça, onde eu acertei, onde eu errei. Por dois motivos. Primeiro, eu quero mostrar para vocês que vocês podem tentar fazer isso por conta própria também. E eu quero mostrar para vocês que, embora a palestra, quando você mostre só os acertos, pareça que o palestrante teve uma visão de águia e foi mirando direto no certinho toda santa vez, na verdade não, você vai errar muito e não tem problema errar. E errar é muito importante, você vai aprender muito errando. E a gente vai ver no mundo real o que eu preparei e o que eu descobri que, meu Deus, não funciona na hora que eu montei a demo para essa apresentação. Tá? Os bypasses vão ser classificados de acordo com 3 quesitos. Funciona sempre, requer habilidade para executar e é discreto. Por que eu faço essas distinções? Porque a gente não está falando de um sistema eletrônico, a gente está falando de abrir uma porta. Esse é um jeito de abrir uma porta. Tá? Usando a minha humilde matriz, isso funciona sempre? Sim. Requer habilidade? Não. Talvez um pouco de músculo. Eu não tenho braço para fazer isso, mas não requer lá muita finesse. É discreto? Nem a pau. Tá? Beleza. Vamos começar com a autenticação eletrônica dessa fechadura. Essa fechadura tem 2 tipos de interfaces para você abrir ela. Você tem um cartão de acesso, que é esse carinha aqui, que vem com a fechadura, e você tem a senha de 4 dígitos, tá? Aqui a gente vai focar só no cartão de acesso. Eu não foquei na senha de 4 dígitos porque, sendo bem honesto com vocês, eu não manjo de hardware hacking, então eu simplesmente não tenho o conhecimento que seria necessário para fazer dump de firmware e fuçar e ver se tem algum backdoor, alguma coisa. Então a gente vai fuçar, vai focar no cartão. Para entender como o cartão funciona, a gente tem que entender o que é NFC. NFC é Near Field Communication, e traduzindo e também já trazendo para o nosso dia a dia, é qualquer tipo de comunicação que funciona por aproximação. Então, você tem crachá, que é usado em empresa, chave de hotel, bilhete único, o próprio passaporte eletrônico brasileiro, a gente vai falar dele também, tá? Então, vamos dar uma olhada. Aqui a gente tem 2 tipos de dispositivos NFC lidos por um aplicativo, que é o NFC Tools Pro. O que eu quero trazer para vocês aqui, que é importante a gente focar para o contexto dessa palestra. Vocês vão ver aqui que você tem 2 nomes diferentes. Um é o Ultralight, o outro é 1K, você tem diferenças na memória. Memória aqui, a gente não está falando de armazenamento volátil, tá? É só armazenamento. O que eu quero dizer para vocês? Não precisa levar em conta se o negócio está em setor ou se está em página. Não precisa levar em conta se é Classic, se é Ultralight. O que vocês precisam saber? MIFARE
é um jeito de falar que esse dispositivo opera numa frequência específica. Essa frequência é 13,56 MHz. O que é interessante dessa frequência? É a mesma frequência que o NFC do seu celular trabalha, tá? Por isso que eu consigo interagir com esses dispositivos via o meu celular. Existem outras frequências, o celular não interage naquelas outras frequências. Outra coisa que a gente vai ver que é importante, o número de série. O resto, não precisa se preocupar. Tá? Primeiro exemplo. Isso aqui é um amiibo. Para quem não conhece, os amiibos são algumas estatuazinhas da Nintendo que são feitos para interagir com o videogame. E eles funcionam à base do NFC. Você tem um leitor de NFC no seu videogame da Nintendo. Você coloca o amiibo com essa basezinha aqui ali em cima. E o videogame vai ler aquele amiibo e ele vai destravar aquele personagem para você. Você vai poder lutar contra ele se você estiver no Smash. Você vai poder destravar itens se você estiver no Zelda. Como isso funciona? Tá? Vamos dar uma olhada primeiro em como funciona uma comunicação entre o amiibo e um videogame. Tá? Isso vai ser descrito por mim em 3 passos. O primeiro passo é a identificação. Lembra do número de série? Esse número de série é chamado de User ID, o ID, identificador de usuário, enfim. Ele serve para identificação. Pensa nele como se fosse um IP ou um endereço MAC. Ele serve para você conseguir, no meio da multidão, o sistema vai conseguir identificar um amiibo específico como pelo User ID dele. Então, a primeira etapa que a gente tem seria algo assim. Eu sou o amiibo, número de série. E o Wii U vai vir e, beleza, eu sou um Wii U, você é um amiibo. Segundo passo, a autenticação. Ok, você tem os dados necessários para que as duas pontas consigam se diferenciar na multidão. Agora você precisa autenticar a comunicação entre elas. Como isso é feito no caso do amiibo? A gente pode seguir aqueles princípios que todo mundo que já fez um Cybersecurity Essentials da vida teve martelado na cabeça. Você autentica com algo que você sabe, algo que você tem ou algo que você é. No caso do amiibo, vamos usar algo que ele é. Então, você pega, no caso você, o videogame, vai pegar o ID de usuário do amiibo, vai fazer um XOR simples, e em cima desse XOR ele vai gerar uma senha que vai ser usada para acessar os outros setores do amiibo. Então, ele vai virar para o amiibo, vai usar essa senha, e aí a gente tem comunicação. Agora, o videogame pode ler o conteúdo do amiibo, pode gravar coisas no amiibo. Em alguns casos você tem a possibilidade do amiibo subir de nível e etc. Então essa gravação é feita mediante o fornecimento dessa senha. Esse é um jeito de você ter comunicação NFC. Outro jeito é no nosso passaporte eletrônico, que também funciona na frequência de MIFARE, 13,56 MHz. Eu não vou mergulhar muito no funcionamento do passaporte, porque ele é complexo e porque eu usei de base esse paper que é muito bom. O título está em inglês, mas foi feito por 2 brasileiros, basicamente avaliando como funcionam os protocolos de segurança do passaporte. Em suma, como ele funciona? Ele vai usar criptografia BAC, e o interessante dele não vai ser BAC só para o conteúdo do passaporte, vai ser BAC também para o dado em trânsito. Ou seja, mesmo que você tenha aquelas antenas absurdas, você não vai conseguir snifar a comunicação entre o cara lá da imigração e o outro cara com o passaporte, porque esse dado em trânsito está criptografado. Isso é criptografado com base nesse monte de tralha aqui, que nada mais é do que informações diversas do passaporte, que ficam num formato que a máquina consegue ler e derivar a senha em cima disso, tá? Agora vamos ver como é que funciona com o cartão Smart Lock. Beleza. Quando eu comprei essa fechadura, no manual dela dizia só use cartões da Papais. Isso me deu esperanças, porque eu pensei, se tem uma necessidade de se usar o cartão proprietário, eles devem
ter alguma coisa nesse cartão que não tem um cartão em branco. Eles devem ter alguma senha própria lá dentro, eles devem ter algum conteúdo que depende de um algoritmo tipo do Amiibo para acessar, alguma coisa que faria que se você comprasse um cartão, aqueles packages sem cartão, um MIFARE gravável do Mercado Livre, aquilo não ia funcionar. Essa era a minha esperança. Na prática, não. Tá? Aqui a gente tem na esquerda as informações básicas de um cartão da Papais. Na direita, a gente tem o conteúdo dele. E uma coisa que eu queria salientar sobre esse conteúdo é: isso tudo está zerado. O que isso quer dizer? Que os cartões usados para abrir essa fechadura não tem nada neles. São cartões em branco. Como que você autentica alguma coisa que não tem nada dentro? A única coisa que sobra para você autenticar é o ID de usuário. Por que você autenticaria pelo ID de usuário? Primeiro ponto positivo, você tem facilidade de cadastro. O que eu quero dizer com isso? Quando você pensa em cadastrar cartões num sistema de segurança, você vai ter um exemplo muito claro que é o do prédio comercial, que vai ser a pessoa que vai ter um acesso temporário, vai chegar ali na recepção, vai tirar a fotinho, passar o RG, etc, etc, e daí a pessoa que atende a recepção vai ter que cadastrar essa pessoa no sistema. Agora, essa pessoa da recepção não trabalha com TI, essa pessoa da recepção muito provavelmente não entende como a NFC funciona. Então a ideia é que o sistema seja o mais simples possível para o uso dela. O mais simples possível é, ela vai pegar um cartão, vai ler o ID de usuário daquele cartão, e isso vai ser copiado e colado no sistema que é usado pelas catracas, por exemplo, para a pessoa acessar o elevador. Pronto. Ela não vai ter que se preocupar se está dando pau no algoritmo de senha, ela não vai ter que se preocupar com cartões proprietários, ela vai ter uma pilha de cartões, todos na mesma frequência, que é a frequência da catraca, e se um não funcionar, joga para o lado e pega outro. E outro ponto, isso aqui, o segundo ponto, é algo que os fabricantes batem o tempo todo, que é, não precisa se preocupar com o fato da gente autenticar pelo ID de usuário, porque o ID de usuário não pode ser alterado. O ID de usuário é atribuído durante a fabricação do NFC, seja ele um cartão ou um chaveirinho, ele é gravado como se fosse um chassi de carro e pronto. Ele não é um bloco que tem acesso de escrita. Ok, esses são os prós. Os contras. O ID nunca vai ser criptografado. Por quê? Porque se vocês lembrarem da minha explicação lá no começo, ele serve para identificação. Então, se você criptografar o ID, você vai negar o ponto principal da existência dele, que de fato é diferenciar dois dispositivos para que eles possam começar a comunicação. Se você não consegue diferenciar eles, você não consegue estabelecer uma comunicação para descriptografar esse UID. E ele tem que ser lido por qualquer dispositivo. Isso é um dos motivos para ele nunca ser criptografado. Ou seja, como é para identificação, qualquer coisa que trabalha naquela frequência tem que conseguir ler esse ID de usuário. Por isso que eu consigo ler o meu celular. Por isso que a fechadura vai ler. Por isso que algum scanner que você pluga no seu computador vai ler. Porque ele, por definição, tem que ser lido por qualquer coisa. Beleza, a gente tem os prós e tem os contras. Vamos olhar para um dos prós. Será que ele não pode ser alterado mesmo? Existe um negócio que se chama NFC mágico. Pode ser no formato de cartão ou pode ser no formato de um chaveirinho. O pessoal chama de fob, que é literalmente chaveiro em inglês. E um controle para a duplicação de NFC. O que é um NFC mágico? Nada mais é que um NFC com bloco 0, ou seja, o bloco onde fica a ID de usuário, com permissão de escrita. Por que um controle? Porque você não consegue escrever no bloco 0 com um celular. Então, você precisa de um dispositivo desse daqui. Tá? E esse dispositivo aqui, ele vai ter algumas frequências de trabalho diferentes. E a última, se vocês olharem, 13.56M, é MIFARE. Tá? Então,
vamos mostrar para vocês, basicamente, o que acontece no caso de uma duplicação. Eu vou fazer um pequeno malabarismo de USBs aqui, porque esse meu computador não provê de muitas portas USB, mas com sorte tudo vai dar certo. Eu vou dar um ESC aqui rapidinho para a gente pular para o prompt de comando. Está em outro monitor, beleza. E eu vou espelhar a tela do meu celular para vocês, para mostrar como funciona isso. Ah, sucesso. Agora o incrível desafio de mover a tela do celular para cá, já que eu fiz o favor de desligar o meu mouse. Ok. Tá? A gente vai mexer com este cartão da Papais, que é um cartão que está cadastrado na fechadura, e a gente vai mexer com esse FOB, tá? Então, nada mais simples do que vamos pegar o aplicativo que eu mostrei para vocês nessa apresentação, e aqui, primeiro cartão, tá? Legal, a gente tem aqui o número de série, todas as características do cartão da porta. Vamos dar uma olhada agora no FOB. O número de série mudou. Tá. Agora, vamos dar uma olhada nessa coisinha mágica. O meu controlezinho de duplicação. Ele é bem simples, tá? Então, basicamente, se vocês olharem para ele aqui, você vai ter uma tecla que alterna entre as frequências possíveis, uma tecla para ler um ID e uma tecla para escrever um ID. Então, vamos fazer isso. Ela gosta de falar, eu peço desculpas. MIFAR NFC Card. Beleza. Vamos ler primeiro o cartão da Papais. Então a gente coloca ele aqui. R de Read. Read Success. Ok. Agora o FOB e vamos escrever no FOB. Write Success. Beleza. Então vamos lá. Voltando para o NFC Tools Pro, esse aqui era o... não era isso que eu queria fazer. Esse daqui era o... Sai daqui, meu filho. Esse daqui é o número de série antigo daquele FOB. Beleza. Então agora vamos voltar para o cartão. Tá? Cartão, celular. Beleza. E agora, o mesmo FOB. Qual que é o número de série dele agora? Tá? Presta atenção na mensagenzinha aqui embaixo. Tag NFC encontrado. Cartão. FOB. A gente mudou o número de série. Tá? Como isso vai funcionar na prática? Eu mostrei para vocês como a gente mexia com como a gente mexia na teoria. Então vocês viram na leitura que ok, o número parece que funcionou. Agora eu vou colocar uma outra câmera aqui e a gente vai ver na prática como isso abre essa porta. Eu vou parar o meu compartilhamento aqui momentaneamente, assim que eu ajeitar minha câmera, para vocês poderem me ver em tela inteira. Aqui. Ali temos a nossa fechadura eletrônica Smart Lock da Papais. Eu vou parar meu compartilhamento de tela. Vamos lá. Tá? Quando você tem um acesso com um cartão que está cadastrado no sistema, o que ela vai fazer? Ela vai acender e ela libera a tranca. Beleza? Quando você tem um acesso com algum dispositivo NFC que não está cadastrado, ela não acende e ela não abre. Agora, a mesma coisa que a gente fez da outra vez, a gente vai fazer de novo agora. Vamos pegar o controlinho
mesmo procedimento. Lê o cartão. Read success. Blá, blá, blá. Enquanto ela tá galerando, trelando, esqueci como fala, vou mostrar que isso aqui não funciona, tá? E agora? Simples assim. Beleza? Essa é a parte eletrônica. Vamos voltar para o compartilhamento. Vamos agora entrar na nossa análise. Se vocês lembram daquela minha matriz, o que a gente viu naquele aplicativo é o que a gente está vendo aqui. Por que eu destaquei esse slide para vocês? Pelo seguinte, se vocês perceberem, só metade desse setor, os primeiros 8 bytes, são iguais. O resto é diferente. Então não é uma cópia exata do setor 0. Tem um fio na minha frente. Não é uma cópia exata do setor 0, mas isso não importa, porque o ID de usuário para esses sistemas NFC é só a primeira metade do setor 0. Ou seja, mesmo diferente, para a fechadura, como vocês viram, é a mesma coisa. Tá? Vamos classificar isso. Ele funciona sempre? Não. Ele requer habilidade? Não. Ele é discreto? É. Só se você for copiar esse cartão de alguém, por favor, arranca aquele microfonezinho, porque senão a chinesa vai ficar falando e aí acabou toda a sua descrição. Por que ele não funciona sempre? Agora, para entender isso, a gente vai começar a entrar em como esse negócio é montado. Qual é a anatomia da Smart Lock, tá? Beleza. Atrás ela tem isso que é o tal da chave do modo de privacidade. Isso aqui que a gente está vendo é a maçaneta do lado de dentro da porta. Uma vez que essa chave do modo privacidade está virada, a gente vai ter um interruptorzinho que é liberado ali. Então, conforme eu destaquei para vocês, isso aqui é a visão interna. Esse quarto de círculo é movido por aquele switchzinho que vocês viram, e no modo de privacidade esse cara é liberado. O que isso quer dizer na prática é só cartão do administrador ou senha do administrador abre a porta no modo de privacidade. Então, por isso não funciona sempre, porque você, se copiar um cartão de alguém que não tem cadastro de administrador, você não vai abrir a porta se ela estiver no modo de privacidade. Tudo bem. Vamos continuar. Isso aqui é a parte de dentro daquela fechadura que vocês viram, daquele lado que vocês viram abrindo, ou seja, o lado que está exposto para o atacante. O lado de fora do cômodo que você quer proteger com a sua fechadura. Olhando por dentro, a gente tem alguns itens. A gente tem os 2 cabos de força, que estão indicados ali. A gente tem um botão de reset. E a gente tem um eixo de uma lingueta. O que isso significa? Essa fechadura não é uma fechadura daquelas que desliza uma barra de metal para dentro do batente. Ela funciona como se fosse uma maçaneta. E você abaixou a maçaneta, você recolhe uma lingueta e a porta abre. A gente vai ver como é o funcionamento mecânico para decidir se a maçaneta recolhe a lingueta ou não. Por isso que a gente tem esse eixo da lingueta. Isso aqui, desmontar desse jeito, foi a primeira coisa que eu fiz quando eu comprei. E a primeira coisa que eu pensei quando eu desmontei isso aqui foi: vamos olhar mais o que tem dentro. Beleza. Essa alimentação externa micro USB foi o meu primeiro erro. Porque quando eu comprei essa fechadura, eu admito que hoje eu não entendo de hardware hacking, naquela época eu entendia menos ainda. Eu estava na época brincando com um CTF de assembly voltado para fechaduras eletrônicas. E eu vi um micro USB nessa fechadura. Pensei, nossa, sensacional, vou plugar um celular ali, abrir um console, vou dar dump no firmware, vou fazer um reverse. Não.
Se o Júlio Della Flora estiver assistindo isso, ele provavelmente está rindo da minha cara agora, mas não, gente, o micro USB não é para você ter uma interface direta com a placa-mãe. Todas as fechaduras eletrônicas, por questão de segurança, tem um módulo de alimentação elétrica secundário, caso acabe a pilha. Então, isso daqui nada mais é do que um micro USB que serve para carregar a fechadura, fornecer força para ela, caso ela esteja sem pilha. Só. O que mais que a gente tem? Os cabos de força vocês já viram. A gente tem o botão reset que vocês já viram. E a gente tem o cabinho do motor elétrico. Está sobreposto, mas é esse cara aqui. Daqui a pouco a gente vai falar dele. E a gente tem um speaker. Sim, aquela fechadura. Fala. Mas depois que eu olhei tudo isso, beleza. Qual foi a primeira coisa que eu pensei olhando isso daqui? O botão reset. Ele funcionaria todas as vezes? Sim, porque o que o botão reset faz nessa fechadura é apagar tudo e restaurar ela para o padrão de fábrica, que você tem uma senha de administrador que é 1234 e nenhum cartão cadastrado, nenhuma outra senha cadastrada. Isso requer habilidade? Não, é só apertar um botão. É discreto? Não. Por quê? Porque você vai limpar toda a memória do negócio. Então você vai entrar no cômodo que você quer entrar, só que depois que você for embora, de repente as pessoas vão perceber que por algum motivo todo mundo foi descadastrado da fechadura. Então, não é discreto. Mas outro ponto importante, aqui a gente começa a entrar também em como eu abordei cada uma das minhas hipóteses. É possível apertar esse botão? O que eu quero dizer com parafusos internos? Que essa fechadura, o lado externo dela, ele é fixado na porta por parafusos que atravessam a porta e são parafusados a partir da maçaneta interna. Ou seja, não dá para desmontar esse negócio pelo lado de fora. Você precisa ter acesso interno para desmontar isso, o que é um bom princípio de segurança de fechadura. Sempre, sempre, sempre se certifique que para desmontar o seu sistema, a pessoa tem que ter aberto a tranca. Beleza. Isso não ia rolar. Tem uma parede grossa de metal em volta dessa fechadura. E daí, quando eu comecei a olhar isso, eu comecei a pensar, putz, mas tem um recorte ali bem na placa de metal, na frente do botão. Às vezes eu podia, não sei, dar uma entortada assim, pegar uma chave de fenda e dar uma forçada, fazer uma alavanca para conseguir enfiar um fio ali, ou eu podia fazer um furinho com uma broca bem na altura certa, e daí eu falei, mano, não faz sentido. Se você está furando alguma coisa, ou se você está metendo uma chave de fenda para usar como pé de cabra, usa um pé de cabra, usa uma porcaria de uma furadeira. Não faz sentido abordar desse jeito. Então eu precisava pensar de outro jeito para chegar nesse botão de reset. Mesma anatomia que a gente viu antes, mas daí outra coisa me chamou a atenção. O speaker. Por quê? Porque esse speaker, ele está fixado com cola. Então ele pode ser tirado do caminho. Minha ideia era, tirando esse cara do caminho, eu posso fazer algum jeito de chegar ali naquele botão de reset. Essa ideia era horrível. Mesmo quem já não mexeu com lockpicking tem uma noção que é bem mais difícil você sentir as coisas só no tato, ao invés de enxergar. Olha o tamanho daquele botãozinho aqui. Eu teria que pegar um fio, deslocar ele até aqui em cima, desviando de tudo que tivesse aqui dentro, sentir que eu estivesse em cima do botão, e para piorar, esse botão precisa ser segurado, apertado por 5 segundos para funcionar. A chance de eu conseguir fazer isso é nula, mas daí eu percebi outra coisa. Peraí, eu tô entrando por baixo. Antes do botão tem uma coisa. Vamos ver como é que funciona aquela parte que eu falei da maçaneta recolher ou não a lingueta. Esses são os componentes que estão aqui, nesse buraquinho. Percebam também esse rasguinho aqui em cima e aqui embaixo, tá? Esses são os componentes que ficam dessa maneira quando montados. A maçaneta externa está aqui, a parte da porta está aqui.
que acontece? Em um estado normal, esses componentes vão ficar dessa maneira. Aquele rasguinho que eu apontei para vocês de outro ângulo é uma parte que sempre vai girar quando você abaixar a maçaneta externa. Aqui você tem um negócio que funciona meio como se fosse uma embreagem de carro. Então, basicamente, o que vai acontecer? O eixo que recolhe a lingueta não está conectado na maçaneta, está conectado nesse carinha aqui. Se a porta está trancada, esses dois caras não estão acoplados. Então, você vai girar a maçaneta, vai girar esse conjunto de baixo, mas o eixo vai ficar imóvel e a lingueta não vai sair do lugar. Ou seja, você precisa de uma força para acoplar esses dois sistemas para que você permita a abertura da fechadura. E como essa força acontece? Por aquele motor elétrico que eu mencionei há pouco para vocês. Essa aqui é aquela capa de metal que vocês viram da fechadura externa, mas vista por dentro. A gente tem montado nela um motorzinho elétrico com um garfo móvel e aqui a gente tem aquele eixo da lingueta. Tá? O que acontece quando você tem um acesso permitido? Esse garfo móvel vai se mover de um jeito a acoplar aqueles dois sistemas, vai botar uma força neles em direção à maçaneta. Viu? E depois de um tempo, ele retorna para a posição original. Quando ele retorna para a posição original, desacoplou, a maçaneta externa não recolhe mais a lingueta. Agora a gente chega na parte legal. Qual que era o problema? O speaker me dava acesso a esse sistema. Ou seja, se eu tenho acesso direto a esse sistema, eu não preciso que o garfo móvel faça o trabalho por mim. Porque eu consigo atuar esse mecanismo eu mesmo. Eu consigo exercer essa força ignorando completamente o mecanismo de funcionamento normal da fechadura. Para que me preocupar com energia elétrica, cartão, senha, etc., se eu posso simplesmente usar o speaker dela para conectar a lingueta com a minha maçaneta e abrir a porta? Funciona sempre? Sim. Porque, diferente do caso do modo de privacidade, da interface eletrônica, etc., a gente está mexendo no funcionamento mecânico. Então, independente da fechadura estar no modo de privacidade ou não, estar com energia elétrica ou não, isso sempre vai funcionar. Porque a gente está trabalhando com o mais baixo nível de funcionamento dessa fechadura. Requer habilidade? Não, porque diferente do botão de reset, eu não vou ter que fazer um caminho louco para chegar nele e ficar tateando no escuro com um pedacinho de fio. Não, é acesso direto. Subiu reto, você está aqui, cara. Você já está no sistema de acoplamento. É discreto? Esse é discreto, eu digo que não, com uma certa ressalva. Quando eu fiz a demo do NFC, vocês provavelmente não escutaram a minha fechadura falando. Por quê? Porque quando você desloca o speaker daquele lugar comum dele, ele vai ficar jogado lá dentro e isso abafa a voz da fechadura. Isso seria um indicador de comprometimento físico. Mas a questão é, se isso for usado numa empresa ou em qualquer lugar que tiver um fluxo muito grande de pessoas, eu acho bem difícil que as pessoas não optem por desativar a fala da fechadura depois de 2 dias, porque ela enche muito o saco. A gente resolve isso. Cara, segura o speaker de algum outro jeito. Ou, eu nem coloquei isso na palestra, mas me ocorreu depois, cara, pega o speaker e põe na parte frontal da fechadura, aquela parte bonita, black piano e o caramba, porque daí se você tentar tirar o speaker do lugar não vai adiantar, porque você tem uma armação de plástico atrás. O principal problema aqui lembra que eu falei alguns slides, regra de ouro de segurança física, nunca deixa virado para o atacante a parte que opera o seu sistema. Então eles fizeram um pedaço, eu não posso desmontar isso do lado de fora, mas eu não preciso, porque toda a parte que está ligada a abrir essa porta está exposta para mim. Não façam isso. A gente consegue um bypass melhor? Esses caras são de metal. O ímã. Qual que é a ideia do ímã? A gente atrai aqueles caras de metal, porque, lembra,
para acoplar, eles têm que vir em direção à parte de fora da fechadura. Eles têm que vir em direção à maçaneta externa. Então, você atraindo eles, você faz o acoplamento e você tem algo que funciona sempre, não requer habilidade e não vai zoar a voz da fechadura. É completamente sem traços. É o bypass perfeito. Ótimo! Acabou a palestra aqui? Eu esqueci desse slide. Usa um material não metálico, não magnético. Mas não acabou a palestra, porque tem o mundo real. Quando eu fiz a minha pesquisa inicial, eu conduzi tudo com a fechadura na minha mão. Isso é herança de lockpicking. Lockpicking a gente não monta um barrilzinho de fechadura numa porta. A gente segura ele na mão e manipula. Eu fiz isso com essa fechadura eletrônica. E daí, beleza, o Crash me convidou, fiquei muito feliz com o convite. Montei uma apresentação para ele, escrevi um paperzinho. Daí, na hora de montar a demo, eu decidi montar aquela miniatura de porta que vocês viram. E aquilo ali é o mundo real. Porque aquilo ali é uma porta. Eu estava fazendo toda a minha pesquisa em cima da fechadura na minha mão. O que acontece quando eu trouxe ela para o mundo real? Lembra da nossa melhor alternativa? Não requer habilidade, não deixa atrás se funciona sempre? Não funciona. Por quê? Isso aqui é metal, verdade. Esse eixo também é metal. Eu interpretei errado o que estava acontecendo quando eu estava usando o ímã com a fechadura na minha mão. Quando eu segurava o ímã junto à maçaneta e fazia esse movimento, eu não estava acoplando nada. Na verdade, como eu tinha um sistema em que esse eixo aqui estava completamente solto, o movimento de giro do ímã em torno desse eixo fazia esse eixo girar. Na verdade, se você manja um pouco de física, o fato do eixo ser de metal, assim como as peças, torna impossível aquela minha ideia do acoplamento, porque uma vez que você imantar esse eixo, você na verdade vai grudar as peças de metal nele. Elas não vão se mexer. E daí eu arranquei os cabelos, porque, meu Deus, estou com a palestra pronta, montei o negócio, meu melhor exploit não funciona. Por que ele não funciona? Esse aqui que vocês estão vendo é o sisteminha que recolhe a lingueta para dentro da porta, tá? Qual que é a diferença disso daqui? Quando você está com a fechadura solta na sua mão, você não tem resistência ao giro desse eixo. O torque é nulo, o negócio está pendurado no ar. Isso daqui, ele requer um certo torque, as molas não são fraquinhas. Então, não importa o quão forte eu tivesse um ímã, ele não é o suficiente para conseguir vencer esse torque só com aquele deslocamento do ímã em volta do eixo da lingueta. Então, o ímã foi para o espaço no mundo real. Será que o clipe falhou também? Não, não falhou. Mas uma coisa mudou nele. Agora ele requer habilidade. Por quê? Ele é mole, cara. E qualquer um que já brincou com lockpicking sabe que é piada aqueles negócios de filme de abrir coisa, abrir fechadura com clipe de papel, porque infelizmente o clipe é mole demais. Então, primeiro, é ruim você sentir as coisas, você tem um feedback tátil legal quando você está usando um clipe como ferramenta. E não só é ruim de sentir, quando você tem que aplicar uma força com ele, às vezes ele simplesmente não tem resistência suficiente. A força que você vai tentar aplicar com ele vai ser suficiente para dobrar o clipe. Não para você conseguir, por exemplo, acoplar aquele sistema. Nesse caso, ele ainda funciona. Mas ele ficou mais difícil. E eu gosto de passar uma régua aqui porque habilidade é importante. Tá? Então, quando a gente fala de uma falha de segurança séria, eu tenho que levar em conta a habilidade. Em que sentido? Eu consigo abrir com lockpicking, e isso não sou eu falando, meu Deus, eu sou incrível, mas é uma distinção importante. Eu consigo abrir, por exemplo, algumas fechaduras multiponto, que muito chaveiro aqui do Brasil gosta de falar que é impossível abrir sem chave, e não é.
Por causa disso, eu diria para as pessoas não colocarem fechaduras multiponto na casa delas? Não. Por quê? Porque eu consigo abrir depois de mais de ano praticando lockpicking. Então, uma vulnerabilidade deixa de ser absurda quando você requer um grau de habilidade maior da pessoa que vai explorar aquela vulnerabilidade. Para nossa alegria, esse não é o caso aqui. Ainda tem um jeito de você fazer isso sem habilidade. Troca o clipe de papel por uma chave Allen. Porque a chave Allen ela é mais rígida, então você vai sentir mais fácil o mecanismo interno e você não vai correr o risco de ela entortar quando você tentar colocar aquela força. Inclusive, a chave Allen, ela torna para mim esse bypass o bypass perfeito em qual sentido? Eu acho que você atingiu o maior risco possível para uma vulnerabilidade quando você consegue pegar uma pessoa completamente leiga, ela assiste um vídeo no YouTube e ela consegue fazer. Se essa palestra fosse ao vivo, eu ia puxar alguém no palco, dar a chave Allen na mão e pedir para a pessoa seguir as minhas instruções. E ela ia conseguir abrir essa porta. No caso, a gente não está no palco, não estamos presencialmente. Eu consegui transformar minha mãe numa POC, porque eu consegui ensinar ela a abrir com a chave Allen. Infelizmente, vocês vão ter que acreditar em mim quando eu digo isso, porque eu convidei minha mãe para fazer a demo. Ela não teve a menor inclinação de, segundo ela, passar vergonha na internet. Mas tudo bem. Beleza, então. A gente falou tudo isso. Agora está na hora da gente mostrar isso funcionando. E eu vou mostrar duas coisas para vocês. Eu sei que eu falei que o clipe é mais difícil. Eu sei que a Allen é a melhor exploração e a Allen é o que torna essa vulnerabilidade crítica. Mas, em respeito ao título da minha palestra, eu vou destrancar esse negócio para vocês com o clipe e depois com a Allen. Então, só um segundo para eu trocar de câmera de novo. E daí eu vou interromper o compartilhamento e a gente coloca tela cheia. Vamos lá. Beleza. Sai o compartilhamento daqui. Deixa eu botar isso aqui em tela cheia na minha. Agora eu tô parecendo aqueles senhorzinho que não sabe usar a internet, que não sabe usar aparelho eletrônico. Beleza. Vamos lá. Primeiro, a gente vai pro clipe de papel. Tá? Passo para os dois tipos de bypass vão ser os mesmos. A gente vai entrar por aqui pelo speaker e vai manipular a parte mecânica que faz com que essa maçaneta recolha a lingueta e a porta abra. O clipe primeiro. Espero que eu consiga usar o clipe por motivos de pressão e nervoso e tudo mais que compreende uma apresentação ao vivo, mas tudo bem. Estou colocando pressão nele aqui embaixo, depois de um ângulo certo, para manipular aquele sistema. E como eu falei para vocês, o meu maior impeditivo aqui é conseguir sentir se eu estou em cima do lugar certo ou não. Passe. Off. É um momento que todo mundo da plateia está se entreolhando com um pouco de constrangimento, pensando, meu Deus, esse cara não vai conseguir fazer o que ele está falando. Mas eu me preparei para isso falando que o clipe era mais difícil. Eu estou de olho no horário para deixar tempo às perguntas de vocês, e se eu achar que o clipe vai demorar demais,
Eu simplesmente vou para demo com a ferramenta mais garantida e o clipe vira uma fábula só. Vou fazer, vocês vão perceber que o clipe já entortou bastante. Eu vou fazer uma última tentativa com ele. Por motivos de tempo, eu também quero abrir para algumas perguntas. Se não funcionar agora, a gente vai para a chaveada. Ah, foi perto. Cara, fica tranquilo, só tem uma pergunta por enquanto. O pessoal está perguntando um biochip ou NFC, se ele tem vida limitada, certo? Você sabe alguma coisa sobre a vida limitada desses dispositivos? Não sei quando desistir. Agora eu prometo que realmente, mesmo que seja perto, se não funcionar, a gente vai para a aula. Acho que ele não está escutando, não. Gente, infelizmente o nome da palestra vai deixar a desejar. Vamos para a Allen. E eu vou mostrar para vocês o quão mais fácil é com a Allen. Porque com a Allen eu consigo sentir o que diabo está acontecendo aqui dentro. E operar tudo fica bem mais fácil. Tá? De novo. Trancado. O que eu vou fazer? Vou usar o buraco do speaker. Vou posicionar a Allen naquele sistema de acoplamento, acoplar na mão e eu abro a porta. Beleza. Antes de eu abrir para perguntas, porque na verdade eu já estou quase estourando o tempo, eu só queria compartilhar alguns recursos com vocês, caso vocês tenham interesse em brincar com isso também, tá? Esses recursos são o seguinte. Os dois aplicativos que eu usei, um deles, o NFC Tools Pro, vocês viram eu usando ao vivo aqui, espelhando a tela do celular. Os prints que mostravam dividido por setor, com cor diferenciada e tudo mais, era o Mi Fair Classic, tá? Os dois têm a versão gratuita e a versão paga. Não tem motivo para vocês comprarem a versão paga. Eu comprei porque eu queria ver se ia fazer alguma diferença, foram alguns reais. Vocês podem brincar tranquilamente com a versão free. Se vocês quiserem duplicar cartões de acesso, no caso do Mi Fair, lembra sempre, 13,56 MHz. No caso do Brasil, procura a menção bloco zero. Normalmente eles falam bloco zero regravável. Na Amazon, AliExpress, procura por Magic NFC. Tá? Independente se for Mi Fair, se for 125 kHz, que é o que muita empresa usa para abrir porta, ou qualquer uma das várias outras frequências, vocês vão precisar de um gravador, tá? Os preços deles variam, você tem coisas na faixa dos quase R$1.000 e você tem coisa na faixa de 200 conto, até um pouquinho menos. Aquele meu controlinho chinês, à época, foi R$150. A única coisa que você precisa levar em conta você precisa de um que trabalhe na frequência daquilo que você quer duplicar. Se você não sabe o que você quer duplicar, é legal você ter uma frequência de trabalho mais ampla, tá? O que é isso aqui? Eu não coloquei porque eu comprei isso da China, queria mostrar na palestra como curiosidade,
Nunca chegou. Essa fechadura tem uma fechadura mecânica, é como se fosse um override de emergência. Pifou tudo, é eletrônica, não funciona mais, pode botar pilha, troca pilha, põe em micro USB, não funciona, tem uma fechadura mecânica ali para abrir. O problema é uma fechadura tubular. Se você já viram aquelas correntes de bike que usa uma chavinha redonda com uma aletazinha em cima, é aquilo ali. Esse tipo de fechadura é terrivelmente inseguro. Esse item que eu estou mostrando para vocês aqui é um decodificador de fechadura tubular e ele não requer a menor habilidade de lockpicking para usar. Você vai inserir ele na fechadura, ele vai copiar a chave que abre aquele negócio e pronto, você abriu a porta. Também funciona em qualquer cenário, não requer a mínima habilidade, mas não é discreto, porque você vai precisar desmontar um pedacinho da maçaneta para acessar a fechadura de emergência. Por fim, os dois materiais que eu citei nos slides. Com os amigos, o primeiro site é muito bom, Owning NFC Toys I Own, a Case Study. É um cara que vai falar de amiibo e vai falar de uns bonequinhos NFC do Spyro the Dragon. E o segundo, da segurança do passaporte brasileiro, um paper brasileiro do Ivo Carvalho Peixinho, que eu tive contato direto com ele, foi quem me passou o paper quando eu estava começando com essa pesquisa. Agradeço muito ele, o paper é muito legal, recomendo para todo mundo. E o Alto Tavares da Câmara Júnior, que eu não tive o prazer de conhecer, mas os dois juntos fizeram um trabalho fenomenal. Então, eu abro para perguntas. Fala, cara. Maravilha, ótima palestra, muito bom. Tem duas perguntas aqui. Estão perguntando se um biochip ou NFC tem a vida limitada, certo? Se você sabe alguma coisa sobre essa limitação. E a outra pergunta é se você testou só esse tipo de fechadura, se você testou só esse modelo, né? Ou testou outros modelos também. Legal. A primeira, eu não peguei direito. Ele está perguntando se tem o NFC, o biochip, o que você implanta, ou qualquer NFC, se tem uma vida útil. Na verdade, ele pergunta se algum RFID, né, o biochip com RFID ou com NFC, se tem vida útil, né, se tem uma vida limitada. Cara, assim, eu não sei de limitação para NFC. Eles não têm um prazo de validade. Só que uma coisa que eu gosto de deixar claro para as pessoas, até quando elas começam a brincar com esse tipo de NFC hacking, é que assim, todo NFC nada mais era que uma bobininha de metal. Então, cuidado com esses fobs, tá? Porque eles são muito baratos por um motivo, eles são muito frágeis, e se um negócio desse daqui quebrar e abrir, você vai ficar com um fiozinho solto, que ainda vai funcionar como NFC, mas investe em cartão, é melhor. No caso de biohacking, eu imagino que se você tiver algum prazo de validade, vai ser por degradação de qualquer coisa que você coloca no seu corpo, mas aí eu não sei, não sou capaz de opinar, como diz aquela atriz da Globo falando do Oscar. Eu testei um outro modelo de fechadura também. Eu comprei duas. À época eu comprei essa, e eu comprei uma outra fechadura eletrônica. Agora me fugiu o nome dos caras, mas eles são bem famosos em questão de câmera de segurança, esse tipo de coisa. A principal diferença das duas era a seguinte: essa da Papais eu comprei, que tem a parte NFC e a parte de senha. A outra que eu comprei era só a parte de senha, e a outra tinha, de fato, um ferrolho que ia para dentro do batente da porta. Eu não consegui abrir a outra. Por quê? Porque a maior falha dessa, que não estava presente na outra, a outra, nada que está exposto para mim, como atacante, do lado de fora da porta, é responsável por abrir a fechadura. Então, basicamente, o que eu tinha do lado de fora, se eu quisesse tentar desmontar, arrancar os negócios, etc., era o teclado mecânico, o teclado numérico, e dois fiozinhos que saíam do teclado numérico. Um conectava na placa-mãe, que estava do lado de dentro da porta também, e o outro conectava nas pilhas.
Ironicamente, aquela mesma fechadura tem uma versão que, além da senha, ela suporta FOB de acesso MIFARE. Então, na verdade, aquilo é um modelo mais caro, mas, na minha opinião, é um modelo mais caro com uma segurança pior. Se você ficasse só com os numerozinhos, eu não conseguiria abrir. Cara, brigadão. Muito obrigado mesmo. Maravilha de palestra. E precisando, tamo aí. Bihack ano que vem. Cara, com certeza. Agradeço muito o convite. Foi muito legal. E eu espero que o pessoal tenha curtido. Tá. Eu te pedi uma coisa. Depois, se for o caso, faz um videozinho com o clipe funcionando e a gente posta lá no canal do YouTube. Faço sim. Beleza? O clipe é meio temperamental, mas a hora que eu conseguir ele funcionar, eu gravo para vocês. Maravilha, perfeito. Cara, brigadão. Valeu demais. Valeu, Crash. Até mais. Até mais, abraço.